Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite para quem for assistir. Hoje eu queria estar falando sobre Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz assim: O Deus, não é Deus, é Pai, né? Que fez o mundo e tudo que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. No capítulo 25. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Né? Nós sabemos que o nosso irmão Estevão foi apedrejado por dizer isso, né? Que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. O Pai não está, né, nesses templos feitos, né, tanto pela igreja evangélica, pela católica, qualquer um, espiritismo, budismo, esoterismo, qualquer religião. O Pai não habita ali. Porque sabemos que essas religiões são criadas pelos anjos caídos, para nos levar à enganação e também nos levar, né, que a gente perca a salvação e se afaste do Pai e do Messias. É assim, com esse pano brilhante, que eles conseguiram estar enganando aí, né, boa parte da população, se não a maioria, né. Então eu queria contar algo, né, que eu passei a minha vida toda, né, assim, sem ir à religião, né. Aliás, eu não sei nem que planeta que eu tava vivendo, porque eu era totalmente contra. Desde a infância, assim, eu frequentei pouquinho, né, por causa da minha mãe, da minha família. Mas, assim, quando eu criei discernimento e tudo, eu nunca frequentei, eu nunca gostava. Nunca gostei. Sempre achei que era uma máfia, né? Tanto que me tentaram botar como é que fala? Em primeira comunhão, né, do catolicismo, eu dei um jeito de ser expulsa. Consegui sair disso. Tentaram me levar pro candomblé. Cheguei, né, pra fazer o santo. Desisti também. Falei que não era minha. Né? Quando eu vi que tinha que raspar meu cabelo, entrei em desespero. Eu falei assim, que raio de religião doida é essa, né? Na verdade, eu não acreditava em Deus. Não acreditava em muita coisa, não, pra dizer na realidade. Sempre vi essas religiões como fonte de dinheiro mesmo, né? De extorsão, de engano, né? Até que chegou um momento da minha vida que eu passei uma situação bem delicada, né? E aí, por pressão da família, eu fui num templo maçônico gospel, né? Assembleia, três pontinhos. Aí fui lá, né, movida assim, eu acho que eu aceitei lá o tal Jesus, mas pela emoção, por causa dos louvores, né? Porque os louvores, gente, são criados pelos anjos caídos, tá? E aquilo ali mexe com a sua emoção, que parece que você tá sentindo alguma coisa, e na realidade tá sentindo nada, que aquilo ali é pura emoção. Aí por causa disso, né, eu tava num momento sensível, aí fui eu lá, levantei a mão, aceitei tal Jesus, né? Fiquei um ano nessa, depois eu fui pra uma outra que era mais próxima da minha casa e permaneci lá mais quase 2 anos, né? Só que a partir desse momento a minha vida virou um inferno. Um inferno, era briga diariamente, porque eu tinha que ir pro templo, né? Porque eu achava que o pai tava lá, que eu tava fazendo certo, né? O certo. E aí minha vida virou um inferno, gente. Um inferno. Entendeu? E aí eu comecei a enxergar as coisas, a questão do povo que tinha cargo, né? A pessoa que tinha cargo tratava diferente, as pessoas que eram simples ali, né? Que não tinha cargo, que não tinha nada, né? O que o próprio pastor lá, enviado do Satanás, falava, não condizia com a vida dele, né? Então, assim, eu comecei a ver a hipocrisia, né? E aquele povo lá rodando, saltitando, pulando, girando, e eu ficava sem sentir nada. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque esse povo tá aí sentindo uma coisa, aí rodopia, aí faz não sei o que lá, e eu não sentindo nada. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, né? Eu não conseguia entender nada do que esse povo falava. Nada, 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 nada. Eu só via que, né, o pastor, né, tinha uma vida boa, o irmão dele também tinha uma vida muito boa, né? E mais cultos e campanhas de prosperidade, que Deus já mudar a sua vida, que Deus mandou te dizer, que Deus não sei o que lá, né? E as pessoas mais humildes, eu via que era meio, né, jogada de escanteio, né? Então, numa dessa, que aquilo já começou a me incomodar, eu fui perguntar, porque na época, em 2018, 2019, por aí, eu tava já nos grupos de conspiração lá, que dizem, né, no Telegram. Aí eu fui perguntar ao pastor, né, eu soube do tal chip, falei assim, eu vou perguntar a ele o que ele tem a dizer, né, pra igreja, nos alertar, né. Aí cheguei lá, perguntei num domingo, no culto de domingo de manhã, todo mundo riu da minha cara quando eu perguntei sobre o chip, que era a marca da besta, né, e o que ele poderia falar. Todo mundo riu da minha cara, me senti constrangida, e ele falou que não sabia, que não sei o que talvez fosse, mas poderia não ser, não seria assim tão na cara, né, que Satanás ia mostrar, ou a besta ia mostrar a marca dela, que pra ele seria ótimo de não ter que carregar a carteira no bolso, que seria uma facilidade ter um chip na mão.
que era só passar, né? Passar e tava tudo certo, não precisava carregar documento nem mais nada, que seria uma praticidade. Gente, quando eu ouvi aquilo, sério, mas veio uma dor tão grande, parece que tava enfiando um punhal no meu coração. Dali pra mim desandou, eu entendi que tinha alguma coisa de fato errada, entendeu? E aí eu fui, e ainda fui mais 2 cultos pra ter certeza, aí saí fora, nunca mais voltei. Ele ainda tentou me buscar, me resgatar, né? Mas nunca mais voltei. Porque tentou me resgatar por quê, né? Porque eu era útil, né? Porque limpava, ajudava a limpar a igreja, ajudava a fazer certas coisas. Então, meio que eu ia virar uma escrava da religião, né? Então, pra eles é muito cômodo, muito útil, né? Então, gente, depois disso eu me envolvi na política, né? Fiquei 2022 toda, até estudei, não sei o que lá, pesquisei. Aí, quando teve a eleição, entrou o Lula, eu falei assim, pronto, o Brasil acabou, desisto, vou me enterrar em alguma toca aí, porque acabou o mundo. Falei, pronto, acabou o Brasil, não tem mais o que fazer. Eu fiquei chateada. E eu olhava e falava, gente, que raio de mundo é esse que a pessoa que faz o mal, ela é beneficiada, e a pessoa que faz o bem, ela só é castigada. Não tem sentido isso. Eu falei, poxa, que raio de Deus e Jesus é esse? Né? Eu pensando assim na minha mente, né? Aí foi quando eu conheci a verdade. Num súbito de desespero lá, uma irmã me encontrou lá num grupo de Telegram, e eu fui conhecer o pai, né? E aí eu assisti os vídeos do irmão Robert, né? Que o canal dele é lá no YouTube, irmão Robert Smith 3502. Os irmãos lá tem bastante conteúdo, lives, vídeos que vão abrir a mente dos irmãos. E aí eu fui vendo, caraca, sério, eu não sabia de nada. Eu não sabia de história de Moisés, de nada. Como eu disse aí, eu não sabia nem que planeta que eu tava vivendo, porque eu não sabia nada. Mesmo estando na religião há quase 3 anos, eu não entendia nada. Então, gente, eu fui vendo os vídeos do irmão, e aí aquilo foi juntando, gente. Aí eu comecei a entender por que o mundo era desse jeito, por que as pessoas procediam dessa forma, entendeu? Porque eu lá no templo, eu não vi, 3 anos quase no templo, eu não vi nenhuma pregação falando de arrependimento, falando de Apocalipse, porque, ó, só vi isso aqui, ó, tudo era direcionado a isso. Din-din. Quanto mais você tinha, mais você era valorizado, porque nesse mundo as pessoas, elas são valorizadas pelo que ela tem, não pelo que ela é, entendeu? Quanto mais você tem, mais você é bem visto, né? Quanto menos você tem, mais você é mal visto, né? Você é, como é que se diz? Uma ralé, né? Mal sabem eles que essa ralé é que é o povo do Messias. Você pode reparar que a sua vida, depois que você tá nessa religião, é só treva. Só acontece coisa ruim. É só prova em cima de prova que, pô... E fora que as coisas que eles falam lá, é impossível da gente seguir, entendeu? Sendo que a verdade é simples, o Messias é simples, você escolhe. Você quer fazer o certo, você quer fazer o errado. Então, gente, pra finalizar, o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está lá, ele está dentro de nós, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso entendimento. O Pai habita aqui, nós somos a igreja. Não é templos de pedra. Lá são templos dos anjos caídos. Do diabo, besta, Satanás, Lúcifer, Adonai, sei lá quantos milhares de nomes que existe, porque é tudo a mesma coisa, gente. Então não sejam enganados, gente. Reflitam aí nessa passagem de Atos 17, 24 e 25. Peça entendimento ao Pai, peça pro Pai abrir a mente de vocês, mostrar a verdade. Vai lá no canal do irmão Robert Smith 3502 no YouTube, que vocês vão ver, gente. Sua mente de vocês vão abrir, vocês vão entender porque tudo acontece da forma como acontece e vão ligar os pontos. A verdade é simples. Tá certo, irmãos?